Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Deus abençoe nosso dia, mais um dia que o Senhor nos permite viver e é motivo de agradecer a Ele por mais um dia, por mais um momento, por mais uma experiência, mais uma expectativa. Amém, queridos? Eu queria meditar com vocês hoje numa palavra, né? A gente sempre faz uma meditação para depois fazermos a oração. E eu quero fazer uma meditação com você em um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, né, no capítulo 11, verso 12. Amém? Eu queria meditar com você, irmãos, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao meu e ao seu coração por meio da palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar duas coisas com vocês, irmãos. A primeira coisa, eu vou ler aqui em Mateus 7, a partir do verso 13, Mateus 7, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Olha só, acompanhe comigo essa leitura. Aqui tem um título, vou usar a versão King James hoje, e vai dizer assim, os dois únicos caminhos. Eu queria já que você começasse a ficar reflexivo nisso. Por quê, pastor? Porque não tem caminho neutro. Eu não sei se você já viveu uma experiência, irmãos, que às vezes começa uma confusão entre pessoas e você é amigo de quem está do lado de cá e é amigo de quem está do lado de cá, ou amiga, seja o que for. Aí você fala, cara, eu quero só ficar no caminho neutro, não quero nem me envolver nem com um lado nem com o outro. Esse problema é com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Então resolve entre vocês. E geralmente uma parte, né, se você ficar do lado dele, você está mais para ele do que para mim, aí acaba, né, começa a se envolver um monte de coisa que não tem nada a ver, e as pessoas se bobear envolvem você, e você fala, meu Deus, não tem nada a ver com essa situação, com essa briga, com essa discussão, com esse desentendimento, e eu estou agora nesse fogo cruzado. Por que você está falando isso, pastor? Porque no mundo, nessa situação você consegue ficar no caminho neutro. Você fala, não vou me envolver nem para um lado nem para o outro, eu não vou dar nem a minha opinião, tá? Fica vocês aí resolvendo entre vocês, mas eu quero ficar neutro. No mundo espiritual, irmãos, não existe caminho neutro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Pastor, isso é muito duro falar isso. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Só existem dois caminhos. Ou você está no caminho de Deus, que leva à salvação eterna, ou você está no caminho que é para distante de Deus, que leva à perdição eterna. Eu fico muito feliz com Deus, né, de saber que você está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, né, diariamente. Eu fico muito grato a Deus por todos vocês que estão aqui diariamente, e vocês estão escolhendo fazer o quê? Andar na contramão do mundo. O mundo caminha nessa direção, irmãos, você está andando na contramão, no sentido oposto. Isso é conversão, né? Conversão é quando você está indo a passos largos para a perdição e você faz uma conversão, você muda a direção e normalmente está fazendo um caminho oposto. Está uma multidão indo para lá e você vindo na direção contrária, na direção oposta da grande maioria. A gente vive isso hoje, os valores estão invertidos no mundo, né? E a gente percebe que literalmente a gente está andando na direção contrária. Então eu vou ler os versículos aqui agora, né? Por enquanto eu falei só do título, e eu quero compartilhar ele com você, que vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Pois estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida, e poucos, olha só, apenas uns poucos encontram esse caminho. Esses poucos, irmãos, sou eu e você, que a gente escolhe todo dia se alimentar da palavra de Deus, escolhe todo dia orar. Isso começa a fazer uma distinção, irmãos. Tem gente, irmãos, olha que coisa triste que eu vou te falar. Tem gente que às vezes, irmãos, se declara cristão, católico, não é cristão de forma geral, e ele não tem acesso à Bíblia, não lê a Bíblia, não dá atenção nenhuma. Às vezes você de repente fala, pastor, não tem nem muito tempo para poder ler, mas eu acompanho com o senhor aqui todo dia. É uma maneira que você tem de se alimentar, apesar de que aqui eu faço pouca leitura, né, para não tomar muito tempo, mas querendo ou não, você já começa a se alimentar da palavra de Deus e da oração. O que você me aconselha, pastor? A ler também fora desse ambiente. Eu sempre falo, leia o capítulo todo, eu sempre incentivo a você, irmãos, a ampliar o seu contato com Deus através da palavra dele. Pastor, eu começo a ler e tenho dificuldade de entender, irmãos. Começa a ler que o próprio Espírito Santo, ele vai te ajudar na sua compreensão da palavra. Se qualquer dúvida, você pode nos procurar, escreve aqui embaixo, de repente nos comentários, e vamos partilhar daquilo que a gente tem de informação. E se eu não tiver informação, eu vou buscar, com certeza, eu vou trazer uma informação que possa te ajudar. E aqui nesse texto fala uma coisa muito séria, muito clara, que existem dois caminhos distintos, não dá para ficar num caminho neutro. Qual o caminho neutro? Pastor, né, às vezes a gente fala assim, fulano é uma pessoa muito boa, é marido de uma só mulher, é honesto. Irmãos, tudo isso é muito positivo, mas não conduz à salvação. Não, pastor, não conduz. O que pode conduzir alguém à salvação é a fé
em Cristo Jesus. Eu só conheço o plano salvífico, irmãos, tendo acesso à palavra. É a Bíblia que nos dá direção, é ela que vai abrir o nosso caminho, é ela que vai colocar limite, é ela que vai começar a fazer a gente acessar, né, esse portal espiritual, né, que foi fechado lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles tinham acesso à árvore da vida e hoje o acesso foi aberto novamente através da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Então é muito importante, né, a sua presença aqui, né? Eu estou aqui todo dia gravando esses conteúdos com a intenção de edificar a sua fé, e com certeza eu edifico a minha, porque quanto mais eu falo, quanto mais eu ensino, quanto mais eu prego, mais eu sou alimentado espiritualmente. Então, faço isso com muito prazer. Amém, queridos? Então, nós aprendemos aqui sobre isso. Olha só um outro texto que acompanha esse, né, no sentido de abrir a nossa mente, o nosso entendimento, é o texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha só o texto que vai dizer para nós. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Quando fala uso de violência, não é agredir pessoas, não é isso. Irmãos, você tem que realmente lutar contra a sua carne, porque a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado. Eu não sei você, irmãos, que é crente ou católico, nós temos aqui muitas pessoas acompanhando a gente que são católicos, às vezes a pessoa chega no dia do culto ou da missa, seja o que for, ele está ali caminhando, né? Você chega no dia, dá um sono, um cansaço, irmãos, passou a hora daquele evento, o sono vai embora, você se distrai. Que sono é esse? É um sono espiritual, tentando atrapalhar a minha e a sua comunhão com o Senhor. Então, quando fala que o reino de Deus ele é conquistado à força, e quem usa de violência, não é violência contra ninguém, tá, irmãos? Que isso fique claro. É uma violência contra a preguiça, a carnalidade, ao pecado. Você vai começar e você começa a dizer o seguinte: eu vou ler, eu vou orar, eu vou jejuar e vou me alimentar todo dia, como é o nosso caso aqui. Então você começa a fazer o quê? Andar na contramão da maioria e você começa a se alimentar daquilo que conduz aos céus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Agradecer Ele por mais esse dia, agradecer Ele pelo conhecimento que Ele tem nos dado aqui pela palavra dEle, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, né, eu quero até deixar aqui uma indicação para vocês. Eu estou usando uma Bíblia aqui de James aqui, eu tenho uma outra Bíblia aqui do lado também, que às vezes eu vou pegando o texto, né, que vai trazer melhor conhecimento para você, facilidade, né, para poder te explicar e tudo mais. E eu te aconselho você também ter mais de uma versão bíblica, né? O que são as versões? São traduções, né? Alguns tradutores usando uma linguagem diferente, mas para trazer o mesmo conteúdo. Isso é muito importante para ampliar o seu conhecimento. Começou a ler numa tradução, não entendeu? Vai na outra, que ela vai te ajudar a entender, a esclarecer o que a palavra de Deus diz. Não fique, irmãos, com dúvida da palavra, busque informação e isso vai edificar muito a sua vida, a sua fé. Tem gente que às vezes está caminhando, lendo um texto, fica perdido com o texto, e às vezes deixa de absorver, né? Porque é muito importante você ter conhecimento daquilo que em quem você crê e da maneira que você crê, para que Deus possa fazer algo poderoso. Amém? Então você, quando começa a tomar ciência daquilo que você tem direito, né? A Bíblia ela é composta de 2 alianças ou 2 testamentos. Então o testamento significa que a gente passa a ter direito a algo após, né, tomar ciência daquilo. Então tem gente que eu vou contar depois uma outra história, em outro vídeo, de repente no dia de amanhã eu conto, se der, ou em outro momento eu conto, de uma mulher que tinha um quadro em casa, já contei isso algumas vezes. Ela tinha um quadro em casa, estava em fase terminal, chamaram o pastor para ir lá orar. Quando o pastor chegou, olhou para aquele quadro na parede e falou: irmã, a irmãzinha fraquinha já indo embora, irmã, você sabe que quadro é esse? E ela disse: o meu patrão que me deu, eu achei muito bonito, eu decidi botar numa moldura e deixar aqui na sala da minha casa, e agora eu coloquei aqui no meu quarto. E aquele homem falou assim, aquela senhora vivendo uma vida muito humilde, muito pobre, e ele falou assim: sabe o que é esse quadro, o que tem aqui? Ela disse: não, isso aqui é um documento, um testamento. Seu patrão era milionário, ele morreu, não tinha herdeiro, e ele deixou para você, que trabalhava de empregada doméstica na casa dele, toda a riqueza, toda a fortuna que ele possuía. E aquela mulher morreu pobre, sendo rica, morreu pobre. Então, irmãos, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, irmãos, você começa a acessar ambientes que você vai começar a tomar posse. A Bíblia diz, tem um louvor que fala assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Irmãos, tem gente que vive na igreja, faz parte da igreja, tem cargo na igreja, mas não sabe aquilo que ele tem direito. Escuta, depois você dá uma lida nos evangelhos, vai falar sobre o filho pródigo, vai falar de um filho que saiu de casa e o outro que ficou. O que ficou, irmão, fica revoltado quando o irmão volta. Fala: pai, você nunca me deu um cabrito.
E o pai falou assim, para festejar com os meus amigos, com o meu irmão que estava perdido, agora ele voltou, você mata um novilho gordo. E o pai falou, filho, tudo aqui é teu. Tem gente deixando o irmão de colher, de usufruir de coisas que já é seu. Então tem cura que já é sua, tem prosperidade que já é sua, tem restauração de família, tem restauração de irmãos. Então tome posse. Saiba que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Esse canal é um canal de oração e a gente vai orar nesse sentido aqui agora. Eu espero que você ore comigo com fé, com fervor, tomando posse. Então, enquanto eu oro, eu não sei qual é a sua necessidade, eu só sei que o Deus a qual eu e você servimos, a qual eu e você dedicamos tempo, Ele está conectado comigo e você aqui. Ele usa, a palavra vai deixar para nós escrito, irmãos, que Deus tem suas multiformas de trabalhar. Então, Ele tem as formas de trabalhar. Ele usa a gente na igreja, usa o YouTube, né? Tem muita gente, irmãos, usando as redes sociais agora para se encher de coisas inúteis. E você está aqui se enchendo de coisas úteis. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado e querido, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, através, ó Pai, deste canal, Senhor. Pai, eu quero, meu Pai, abençoar a vida deste homem, dessa mulher, do jovem. Pai, eu não sei qual é a necessidade dele agora. Só que a Tua palavra diz que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é conquistado à força. Pai, a Tua palavra fala, Pai, que só tem dois caminhos. Nós estamos escolhendo aqui pelo caminho difícil, Pai, o caminho estreito, a qual o próprio texto disse aqui, Senhor. Pai, decidimos, ó Pai, a viver nesse caminho, Senhor. E eu peço ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, sonda a mente, sonda o coração, Senhor, libere saúde, ó Deus, agora, Pai, que essa pessoa venha ser municiada de fé, Pai, venha ser nutrida, Deus, com uma fé, Pai, em nome de Jesus, para dar um basta, para dizer, a partir de hoje eu não aceito mais essa enfermidade, a partir de hoje eu não aceito mais essa depressão, a partir de hoje eu não aceito mais a escassez de alimento, a escassez financeira, a partir de hoje eu repreendo toda a dificuldade de memorização, Pai. Tem gente tentando estudar, se capacitar para melhorar profissionalmente, Senhor, eu repreendo agora, Pai, toda a dificuldade, toda a limitação da mente, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, Pai, haja um efatá na mente, um efatá na audição, Pai, efatá, e abra a mente, abra o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, e dê muita sabedoria a este homem, essa mulher, este jovem. Deus, começa a mudar o quadro, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra que lemos aqui, Senhor, fala, meu Pai, de acessar ambiente, Senhor, lutando contra a nossa carne, lutando contra a nossa vontade, lutando, Pai, contra a nossa humanidade, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, viver, Pai, a parte espiritual, Senhor. Apesar de morarmos, de vivermos, ó Pai, nesse corpo de carne, nós queremos acessar as coisas espirituais, e é o mundo espiritual que muda, Pai, o mundo físico, muda a carne. Então, Pai, quando nós acessamos, nós entendemos que somos espirituais e começamos a exercer a espiritualidade, a qual nós temos que acessar por meio da Tua palavra. Nós começamos a usar autoridade e a repreender tudo aquilo que não provém de Ti, repreender, Pai, toda dor, enfermidade, Pai, falta de amor no casamento, falta de entendimento familiar, Deus, todo desemprego, nós repreendemos toda miséria. A Tua palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu quero declarar, Pai, prosperidade, saúde, bênção, declarar dia, Pai, que esse dia seja o melhor dia de nossas vidas, ó Pai, esteja à frente, ó Pai, aplanando os caminhos, colocando tudo no lugar, joga por terra toda dificuldade, todo o empecilho, Senhor, e começa a gerar acesso para esse homem e para essa mulher. Eu quero abençoar a vida dele, Senhor, também a minha, abençoar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você que quer tomar posse, diga amém, em nome de Jesus. Amém? Não esquece, eu peço sempre para deixar um like, que o YouTube começa a entender, né? Tem vídeos que eu coloco aqui, shorts, né? Os vídeos curtinhos, que eles disparam e outros não, e a gente começa a perceber que depende às vezes de como as pessoas comentam, curtem, isso ajuda muito. Então, se você quiser ajudar, fazer essa palavra que chegar em outra pessoa, só em você curtir já ajuda muito, deixar um like já ajuda muito. Comenta também o que Deus tem feito na sua vida, né? Eu tenho ficado feliz. Ontem eu estava lendo um comentário de um amigo, de um irmão, acho que é Daniel o nome dele, mora em Itaboraí, está comentando. Eu fico muito grato de saber de onde você é, né? Saber seu nome, poder conversar com você aqui. E se você puder, esteja pedindo oração, né? Hoje o pastor Moisés pediu oração para uma pessoa, ele pediu só para mim, falou: pastor, ore pelo filho da irmã Dora, é uma que assiste todos os vídeos aqui do canal. Eu já tenho oração pela vida do Fábio, então chegue até a gente, peça oração em nome de Jesus, e a gente vai estar em oração pela vida de pessoas, para a glória de Deus. Amém? Deus vai curar o Fábio, eu não sei o que é só na área da saúde. Eu tenho certeza que o Deus a qual eu e você servimos, Deus a qual eu e a irmã Dora, que a mãe dele serve, eu tenho certeza que vai acessar e vai trazer mudanças para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos aqui, amanhã estaremos de novo aqui, firme e forte, com o nosso propósito para a glória de Deus. Fique com Deus.